Pessoal, boa noite. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente se reúne aqui, mais uma live da nossa casa, do Centro Espírita Paz e Amor. É com muita alegria que a gente tem a oportunidade de novo de receber o nosso amigo Rony. O Rony, ele é trabalhador lá do Grupo Espírita Fraternidade Irmã Narcisa. Ele já esteve algumas vezes aqui presencialmente na nossa casa e agora de forma diferente, né? A gente vai fazer mais uma transmissão, vamos ter de novo aí essa oportunidade de escutar as palavras do Rony. Hoje ele vai falar sobre um livro que, dando continuidade, né, ao mês de Setembro Amarelo, que é o mês de valorização à vida, o Rony vai falar embasado num livro da Ivone Pereira, que é Memórias de Suicida. Esse livro é bastante famoso, ele é muito bacana, e é isso aí. Gostaria de dar alguns recadinhos, né? Quem puder pegar um copinho com água para a gente fazer a substituição do passe magnético, vamos orar para que essa água seja fluidificada e assim a gente receber o bálsamo necessário aí para que a gente tanto procura também. Lembrar vocês que as nossas lives acontecem todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Enquanto a gente não reabrir a nossa casa, nós vamos continuar dessa forma. E é isso aí. A gente agradece já de antemão ao Rony pela disponibilidade de tempo, né? E lembrando também do programa do Evangelho no Lar. É um programa que passa na TV Andradas. Ele passa aos sábados. Eu vou pegar o horário aqui, gente, que minha cabeça a gente não pode confiar, né? Aos sábados, às 9h45. Aí tem a reprise de segunda-feira, 6:45 da noite, e terça-feira, meio-dia. Então, quem puder prestigiar lá, é um programa que foi idealizado por alguns amigos nossos de Pinhal, continuando aí a ideia da nossa amiga Josi. E isso aí. Então, para iniciar a nossa reunião, vamos fazer uma prece, vamos procurar ficar num lugar bem confortável, tentar respirar bem tranquilamente, deixar os acontecimentos lá fora, agora viver um momento nosso, agradecer pelo nosso dia de hoje, agradecer pela oportunidade que a gente teve, por todas elas, agradecer a nossa família, agradecer a nossa saúde, ao nosso trabalho, agradecer por todas as oportunidades que Deus nos dá, por mais essa chance de nos encontrarmos, mesmo que de forma virtual, à distância. Nós podemos sentir a energia, podemos acolher essas palavras que serão ditas hoje pelo nosso amigo Rony, fazer o melhor uso dela possível. Vamos agradecer para a espiritualidade, todas essas possibilidades que ela nos dá. E vamos pedir para que hoje possamos ter mais uma reunião com toda a paz, com todo o amor, com toda essa serenidade que sentimos em nossa casa, e pedir que Deus abençoe a todos os lares, e que assim seja. Ô Rony, muito obrigado mais uma vez, e a palavra é toda sua, viu, meu amigo? Nós que agradecemos, viu? A oportunidade para a gente, né? Pesquisar, estudar, para a gente poder
refletir um pouco mais. Uma pena que a gente não conseguiu fazer na semana passada, né? Esses problemas acontecem, problemas técnicos, né? A gente teve que mudar aí as pressas, né? Aqui também a gente tem feito assim, né? Pela Rony, a internet. gente se viu de novo hoje aqui, ó. Então, mas a gente vai aprendendo. E a espiritualidade é que sabe, né? Quando a gente está pronto, eles ajudam, quando é para ser, então vamos lá. Tomara que a gente fique em contato aí junto. Então, dando prosseguimento a esse tema, né, que é um tema tão delicado, né? Nós sabemos que, principalmente nesse mês de setembro, a gente fica sabendo de muitas estatísticas referentes ao suicídio. Nós estamos passando uma pandemia, mas nós chegamos à conclusão, vendo essas estatísticas, esses números, que muitas vezes também são subnotificados, né? Porque muita gente, a pessoa que comete o suicídio, só quando ela morre na hora é colocado lá no atestado de óbito como suicídio, né? Às vezes até assim, até nesse caso acontece que não é colocado, às vezes a pedido da família, mas se a pessoa às vezes demora um pouco para desencarnar e vai no hospital, depois lá ela acaba entrando em outra estatística, se ela vem a desencarnar. Portanto, nós sabemos que esse número ainda é maior, portanto, o suicídio também é pandêmico, né? Infelizmente. E quando nós olhamos pelo olhar sociológico, quando nós olhamos pelo olhar psicológico, já é uma questão bastante delicada, séria, né? E mesmo quando nós vemos por esses prismas e através da visão materialista, daqueles que acreditam que a pessoa só abandonou a vida, deixou muitos aqui, com a tristeza que ficam os que permanecem aqui, e deixou de viver, fugiu da sua vida, acabou com a própria vida, tudo isso na visão materialista. Já assim, é um tema doloroso, né? É muito doloroso para a família que fica, né? Acaba gerando culpas, acaba gerando muitas interrogações, se as pessoas poderiam ter feito mais, etc. Isso tudo pela visão materialista. Mas o Espiritismo vem nos mostrar que nós, na verdade, não somos esse corpo que nos serve de veículo nesta existência, mas vem nos dizer que somos espíritos, cada um de nós, filhos de Deus, espíritos imortais, que vamos numa caminhada evolutiva, seja no corpo, ou seja fora do corpo, né? Seja numa encarnação, ou seja no plano espiritual, a nossa vida é uma só. A nossa vida verdadeira é uma só, a vida de espírito. Portanto, nós nunca morremos. E o Espiritismo vem nos dizer das consequências dolorosas do suicídio. Que não é doloroso como no ponto de vista materialista, que a pessoa deixou de existir. O Espiritismo nos mostra que nós nunca sairemos da vida, nós sempre estaremos na vida, ora no corpo, ora fora do corpo. Emmanuel chega a dizer assim, ó, muitas vezes saímos morremos muitas vezes, mas a morte do corpo somente, né? Mas nós nunca morremos. Mas o Espiritismo vem dizer que a porta que nós buscamos no suicídio muitas vezes, que é, à primeira vista,
uma saída do sofrimento é uma saída falsa. O Espiritismo vem nos dizer que quando nós queremos resolver um problema através do suicídio, nós certamente agravamos esse sofrimento, agravamos esses problemas nos quais a gente estava, os desafios que foram trazidos pela vida para nós, e nós complicamos ainda mais através dessa porta falsa de saída, porque na verdade nós não saímos dos problemas, nós os agravamos ainda mais. No entanto, também é o Espiritismo que vai nos dizer que nós somos filhos de Deus, criados para atingirmos a perfeição, e todos nós vamos atingi-la. Portanto, o Espiritismo vem nos dizer também que a misericórdia de Deus é infinita, que por mais que a gente tenha buscado saídas falsas para a nossa vida, as portas nunca se fecham. E por mais que nós possamos ter complicado um pouco mais a vida e ter agravado o sofrimento através do suicídio, as portas nunca se fecham, as oportunidades sempre se renovam, nós vamos receber a oportunidade de repetir aquele desafio, aquela problemática da qual nós fugimos, a vida vai colocar de novo no nosso caminho, e nós, amparados por Deus, mais preparados, venceremos. Então, mas a visão materialista é a que o Espiritismo tenta combater no sentido de superar. Né? Allan Kardec chega a dizer assim, ó, a missão do Espiritismo é destruir o materialismo. Destruir no sentido de ir além, superar, mostrar que a vida seria muito pobre, muito besta, se fosse só isso, do berço ao túmulo, onde a gente chega aqui ainda perdido, vai aprendendo, e quando vai aprendendo, tem que ir embora e deixa de existir. Então, Allan Kardec, lá no livro Obras Póstumas, ele vai dizer assim, ó, a doutrina materialista é, pois, a sanção do egoísmo, origem de todos os vícios. É também a negação da caridade, sendo ainda a justificação do suicídio. Veja, se eu sou materialista, se eu acredito que morreu, acabou. Se minha vida está indo, eu estou aprendendo, eu ainda consigo ter ética, consigo ser até bom para as pessoas, porque aquilo... Ok. Agora, quando acontece uma coisa muito grave, uma doença muito grave que eu sei que vai me gerar sofrimento, ou uma deficiência física, ou a perda de alguém que eu considero perda na minha visão materialista, eu acho que eu perdi essa pessoa para sempre, e a minha vida passa, que era focada, baseada na relação com aquela pessoa, a minha vida passa a ser sem sentido a partir de então. Na visão materialista, o suicídio é uma saída, porque eu falo, por que eu vou ficar sofrendo? Eu sei que eu vou morrer daqui a pouco, mas por que eu vou ficar postergando esse momento e sofrendo até chegar esse dia? Eu vou morrer agora. Essa é a visão materialista. Mas quando nós vemos pela visão que o Espiritismo nos traz, que somos espíritos imortais, então vale a pena nós enfrentarmos com coragem qualquer desafio que a vida nos traga. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, esses desafios foram escolhidos por nós mesmos, quando programamos essa encarnação, ou é a própria vida trazendo para nós elementos de crescimento, e se nós enfrentarmos com coragem, nós só temos a ganhar, porque isso nos fortalece enquanto espíritos, nos faz crescer, nos faz aprender mais uma lição, e é um passo a mais. E saibamos que o Espiritismo vai nos dizer assim, um passo a mais de progresso na nossa evolução é também um passo a mais de felicidade. Quanto mais eu evoluo, mais feliz eu sou. Portanto, se eu enfrento os desafios que a vida me traz com coragem, eu dou mais um passo nessa senda do progresso individual e, portanto, um passo a mais de felicidade.
E um livro que é referência para nós dentro da doutrina espírita é esse livro que o Fernando comentou, que é o livro Memórias de um Suicida, psicografado pela dona Ivone Pereira e escrita pelo espírito Camilo Cândido Botelho. É assim que está assinada a obra. Mas nós sabemos que esse livro, contando a sua experiência de tudo que aconteceu com ele após o suicídio, é, na verdade, o espírito Camilo Castelo Branco, que na sua última encarnação, no século XIX, foi escritor, e quando começou a escrever esse livro através da médium Ivone Pereira, ainda era considerado o maior médium de língua portuguesa no mundo. Esse também é o motivo que a dona Ivone Pereira, uma médium séria, profundamente cristã, profundamente humilde no sentido de ter entendido a mensagem, a missão que a mediunidade tem para cada um de nós, que é da nossa própria regeneração, de oportunidade de trabalho, e não é para buscar os holofotes, etc. Obviamente que aqueles médiuns que aparecem, que saem na mídia, cada um tem sua missão, cada um tem... Não quer dizer que essas pessoas o fazem por vaidade, mas a maior parte do trabalho mediúnico, desse mediunato, como diria Chico Xavier, que é a missão da mediunidade, é aquela do silêncio, é aquela que acontece na sala mediúnica, onde nós recebemos os espíritos em sofrimento, no silêncio, onde isso não sai, ninguém fica sabendo, né? No silêncio, aquela caridade que Jesus nos diz para exercitarmos, que é aquela que a mão esquerda não sabe o que oferece a direita, né? Então, Dona Ivone, o Camilo Castelo Branco queria assinar Camilo Castelo Branco, porque ele queria, era um exercício para o orgulho dele, esse livro via à tona com o nome dele, para as pessoas, ele se sentia na missão de contar para as pessoas que essa não é uma boa saída, né, o suicídio, mas a dona Ivone não concorda, a dona Ivone inventa um pseudônimo para ele, que é Camilo Cândido Botelho, né, para que ela não recebesse aquela enxurrada de críticas, né, os olhares voltassem para ela. Então, ela psicografa esse livro na década de 20, ela vai à Federação Espírita Brasileira levar esse livro, ela era muito pobre, muitas vezes juntava folhas de papel de pão, ia juntando coisas para a obra da psicografia. E quando nós lemos o prefácio dela nessa obra, ela diz que esse livro não é exatamente psicografado, como a gente está acostumado, né? Ou pela psicografia mecânica, que é aquela que o espírito move a própria mão do médium, muitas vezes fazendo a própria caligrafia que tinha em vida, muitas vezes assinava, igualzinho assinava na última encarnação, ou a psicografia intuitiva, que é aquela que o médium, a bem dizer, ouve um ditado e vai escrevendo o que ouve, né? Na verdade, esse livro, ela diz que ela era retirada do corpo, o espírito fazia ela ver todas essas imagens, tudo que ele conta nesse livro, ela via enquanto projeção mental dele e de lembranças dele, e depois ela voltava e ele escrevia por ela, agora já tendo os registros no próprio cérebro dela, que ela trazia desses desdobramentos. Então, ela chega na Federação Espírita Brasileira com calhamaço, porque vocês imaginem, se o livro impresso, né, com letras pequenas, desse volume, imagina ele escrito à mão em papel. Então, ela leva aquele punhado de papel,
e o presidente da Federação Espírita Brasileira, à época, diz a ela assim: no momento nós não estamos recebendo, tem muito livro do Chico Xavier para a gente analisar e editar, então no momento nós estamos pegando. E ela levou aquilo embora, e ela é muito pobre, casa muito pequena, muitas vezes ela pensou assim, como que eu vou guardar? Isso não tinha nem gaveta para guardar aquilo tudo e tal. Mais tarde, ela recebe a visita do espírito Leon Denis. Nós espíritas conhecemos bastante esse autor, o chamado filósofo e poeta do espiritismo, né? Muitos vão considerar que foi quem deu prosseguimento à obra de Allan Kardec depois do desencarne de Kardec. Leon Denis também, francês. Então, de muitas obras. E Leon Denis aparece para Dona Ivone Pereira e diz que vai reescrever o livro. Reescrever entre aspas, porque ele vai revisar o livro inteiro, tirando os excessos, embora ele diga ali na introdução, o Leon Denis diga que ele não mexeu em nada da história que o Camilo Castelo Branco trouxe, né? Que é respeitando a história que o outro escreveu, mas tirou alguns excessos e fez algumas explicações doutrinárias para que o livro se tornasse a ponto de, quando esse livro veio a lume 30 anos depois, ele ficou guardado 30 anos, foi editado a primeira em 1854, depois saiu uma em 1956, já fazem 64 anos, né? Quando esse livro veio à tona, o espírito André Luiz, aquele autor do Nosso Lar, né, que também conta a sua própria história, depois que desencarna, o espírito André Luiz falou para Chico Xavier, à época, quando esse livro saiu, que é o maior tratado mediúnico dos últimos 50 anos, ele disse isso à época, e dos próximos 50 anos. Ou seja, um tratado mediúnico, ou seja, a maior obra espírita no sentido de doutrina espírita, de ensinamento espírita. Quando nós lemos essa obra, nós fazemos, na verdade, um curso de espiritismo das leis de Deus, porque nós ficamos muitas vezes e ouvimos as pessoas dizerem que é um livro pesado, que vai contar o sofrimento que ele teve, etc, etc. E primeiro que cada caso é um caso, só Deus conhece o nosso coração, as nossas intenções, né? Em espiritismo não existe regra que a gente fala assim, ó, se a gente faz isso, acontece aquilo, se existe uma regra aí, é que nós, através dos suicídios, nós complicamos mais a própria situação. Isso sempre. Nunca é uma boa saída, isso nunca. Mas cada caso é um caso, e ele conta a história dele. Então, existem pessoas que falam assim, é um livro pesado, eu não gosto, não quero ler. Na verdade, esse livro fala de suicídio, principalmente, mas ele fala de tudo que nós vamos estudar na doutrina espírita, da lei de evolução, da lei de causa e efeito, de reencarnação, de mediunidade, da misericórdia no universo, na lei de Deus, do amparo que acontece sempre. Ninguém está desamparado, ninguém. A pessoa que nós vemos, às vezes, sozinha, ou que ela está vivendo uma vida que ela foi para a rua, ela vive sozinha, ou ela saiu, virou um andarilho, virou uma eremita, que nós achamos, nossa, uma pessoa sozinha aqui neste mundo, que é uma prova que ela está passando, ou uma escolha que ela fez, ou uma expiação, mas do lado de lá, aqueles que já nos amaram em muitas vidas nos acompanham, né, sempre, nunca nos desamparando. Né? Então, é um livro que vai trazer muito ensinamento. Nós não vamos contar essa história do livro, obviamente, porque nós não queremos... nós queremos incentivar a leitura desse livro. Né? Essa é a nossa proposta nessa noite. A Dona Ivone Pereira, mais tarde, ela vai dizer assim, já idosa, depois de sofrer muito,
se dedicou de corpo e alma à doutrina espírita. Vocês imaginem que ela já nasceu nesta vida, enquanto Ivone Pereira, lembrando da encarnação passada. Mas a gente pode, levianamente, a princípio, falar assim, nossa, que beleza, olha que a pessoa não precisa nem fazer regressão de memória, já lembrava. Isso, na verdade, já fazia parte da mediunidade dela e já fazia parte da prova dela, do resgate dela, porque ela, nós vamos ver aqui, foi suicida também em encarnações passadas. Então, ela vai dizer, já idosa, depois de muita luta, ela vai dizer que mal sabia ela quando não tinha onde guardar aquele livro, onde pensou até em uma vez jogar fora, isso aqui não vai ser editado mesmo, eu não tenho onde pôr. Ela fala, mal sabia eu que era a obra da minha vida. Eu vim, principalmente, a minha mediunidade foi dada principalmente para trazer esse livro à tona. Claro que ela, como uma médium sério que se tornou, profundamente cristã, fez muito mais coisas, mas quase sempre ligada aos espíritos suicidas. Via espíritos suicidas desde a mais tenra idade, que, por sintonia, muitos em sofrimento, ela acabava vendo, mas também a família que era espírita a ensinou a fazer a prece por todos, desde muito cedo, então ela foi aprendendo a lidar com isso, tal. Mas lembrava, então, você imagina uma criança de 5 anos falando para o pai assim, ó, você não é meu pai, o meu pai não é assim, meu pai usa um chapéu preto, ele usa um pau assim na mão, uma bengala, ele não é assim. E nem essa casa é minha, eu não moro nessa casa. Minha casa tem uma escada. Imagina o quanto isso era interpretado como rebeldia e não era psicólogo que resolvia na época, não. A dona Ivone reencarnou em 1900. Você imagina a terapêutica que era usada contra ela, que era considerada uma criança rebelde, chinelo, né? Então, ela reencarnou aos 20 e poucos dias, quando ela era nenenzinha, recém-nascida, ela teve um processo de catalepsia, que é um processo de, quando dá uma aparência de morte, ela já estavam preparando para fazer o sepultamento dela, e aí a mãe dela tinha alguma coisa dentro do peito que não aceitava aquilo. Não engoliu aquela história, não é possível, ela ainda achava que tinha, e foi para o quarto e orou, era muito devota a Maria de Nazaré, e orou, né, a Nossa Senhora, falando assim, ó, se minha filha viver, eu vou fazer ela dedicar a minha vida à senhora. Mas se for da vontade da senhora, eu aceito que ela morra agora. E aí ela sai do quarto e vai, e aí a menina já estava com uma coroinha de flor na cabeça, a dona Ivone, e aí ela intuitivamente coloca a mão sobre a cabeça da menina, sobre a coroinha, e faz outra prece, né? Como se fosse um passe que estivesse dando ali. Mas ela, nesse momento, uma dos raminhos de flor finca a cabeça da menina e a menina começa a chorar. Então, uma luta desde o começo. Via espíritos que ela tinha imensa saudade, né? Tinha lembrança do pai, da mãe, da outra vida. Então, uma luta grande, né? Chico Xavier dizia assim, Ivone Pereira foi uma heroína silenciosa. Né? Se a gente procurar fotos dela na internet, a gente acha raríssimas fotos. 4, 5, 6 fotos. Muito humilde, no melhor sentido da palavra. Muito modesta, sempre procurando não aparecer. Né? Então, por que ela veio com essa missão, entre aspas? Por que ela vem para psicografar esse livro, para lidar com o espírito dos suicidas, trazer tanto ensinamento perante para nós desse assunto? No livro, também psicografado por ela,
esse aqui escrito pelo espírito Charles, que nós vamos descobrir também é um espírito extremamente ligado a ela há muito tempo, né? Foi pai dela em muitas vidas, etc. Escreve esse livro através da psicografia dela, que é o livro Nas Voragens do Pecado. Nesse livro, que nós também incentivamos a sua leitura, ele vem contar que a Ivone Pereira, a essa época chamada Ruth Carolina, nós estamos falando do século XVI, 1500 e alguma coisa, estava reencarnada, junto com o Charles também estava reencarnado, o espírito que escreve o livro. E acontece em 1572, se vocês pesquisarem, quem nunca ouviu falar, na noite de São Bartolomeu, uma tragédia, onde morreu milhares e milhares de pessoas protestantes, que a rainha católica mandou matar nessa noite, que se comemorava a noite de São Bartolomeu. Então é um massacre. E também aí começa o drama, porque um desses chamado um cavaleiro da rainha, né, que era o Luís de Nardoni, o capitão da fé, ele é um daqueles que vai executar os protestantes. A Ruth Carolina era de família protestante a essa época, e a sua família é morta. E ela não perdoa, faz um plano. Mal sabia ela que ela já tinha ligação com esse espírito de alguma forma, mas ele amando da rainha, vai e age assim, acaba matando a família dela. Um dos que morre é esse espírito Charles. E ela não perdoa, faz um plano, muda de nome, se casa com ele, depois que tem toda a confiança dele, que ele é apaixonado por ela, ela o entrega para a rainha, conta uma mentira, diz que ele também era protestante, disfarçado, etc. Esse homem é preso, o Luís de Narbonne, é preso nas masmorras lá do Louvre e morre lá na cadeia. Portanto, aí depois nós temos o livro, também psicografado por ela e também escrito pelo espírito Charles, que é o livro O Cavaleiro de Nimier. O Cavaleiro de Nimier era exatamente o ex-Luís lá que foi preso por ela, né? Pelo falso testemunho que ela deu, que tinha matado a família dela. E ela agora era casada com ele. Eles se encontram, casam-se, ou seja, aí a gente já tem que entender. Nenhuma encarnação tem o propósito da gente um entregar o outro, um trair o outro, um matar o outro, etc. Obviamente, ninguém vem com a missão de fazer o mal, para ninguém. A gente vem reencontrando antigos desafetos justamente para a gente acertar as contas, sempre, né? Mas eles se encontram, agora nós estamos falando do século XVII, agora ela se chama Berthe Sormeville, e ele chama Henri de Nimier. Ele era o chamado Cavaleiro de Nimier. Então, eles se casam, ela o trai, e ele, por essa traição, ele se suicida. Então, vejam, obviamente ninguém vem para suicidar, as pessoas vêm para passar coisas juntos e aprenderem a se perdoar, aprenderem a enfrentar os problemas juntos, etc. Mas ele não aguenta essa prova aí que ele passa da traição, nem ela veio para o trair, obviamente, mas ela o trai e ele se suicida. Isso, então, passa a fazer parte da consciência de culpa dela, porque, de certa forma, ela o induziu ao suicídio, né? Por tê-lo traído. E no outro livro dessa trilogia aqui, o último livro dessa trilogia é O Drama da Bretanha. Nessa encarnação, lá quando ela era Berthe,
e ele se suicida, isso foi na Bélgica. Agora eles voltam para a França, lá na Bretanha, né, que é uma região da França, e ele, depois de suicidar, ele passa todo o processo dele de resgate aquele processo, né, que gera muitas consequências negativas para ele. Mais tarde, agora nós estamos falando do século XVIII, lá para 1790, final do século XVIII, eles reencarnam juntos de novo. Agora ele é irmão de um outro espírito também ligado a eles, irmão de leite, na verdade eles são criados juntos, e ele, veja a lei de causa e efeito, em consequência do suicídio da encarnação passada, na qual ele tinha se atirado num penhasco, agora ele está fazendo uma atividade lá e cai de uma ribanceira e bate a coluna e fica numa cadeira de rodas. Perde a capacidade de andar. E aí, ela que já conhecia os dois, e os dois gostavam dela, nesse momento, quando ele fica paralítico, ela escolhe casar com o irmão dele, numa rejeição a ele, porque tinha ficado paralítico. E aí, só que ela casa com o outro, sem gostar muito, e acaba entrando um terceiro elemento nessa história aí, ela acaba traindo esse outro rapaz que era casado com ela, engravida, e aí, imagina naquela época o que geraria tudo isso, ela entra em desespero e aí ela se suicida. Um detalhe dessa história, do drama da Bretanha, é que o pai daquele que tinha sido Henri de Nimier e que tinha suicidado por causa da traição dela, mais tarde, esse espírito, que era o Henri, acaba perdoando ela, mas o pai dele, da encarnação passada, não a perdoa. E vem toda essa vida, quando ela se chama agora, no século XVIII, Andréia de Guzman, na qual ela suicidou, veio a obsediando, ou seja, a influenciando negativamente e a induziu ao suicídio de uma certa forma. Então, mais tarde, em outros livros, ela vai contar, ela vai ficar sabendo, aliás, que ela teve uma outra encarnação depois, como Nina, lá em Madrid. Ela morreu muito cedo, era tipo aquele quando o espírito reencarna há pouco tempo, que era como se fosse para o término da encarnação passada, que a pessoa não terminou, ela vem, morre muito nova, então ela era tuberculosa, vendia flores na rua, em Madrid, muito pobre, muito miserável, e acaba morrendo muito cedo. E já logo no mesmo século XIX, reencarna como Leila, filha, era essa encarnação que ela lembrava. Enquanto Ivone, quando era criança, lembrava dessa encarnação, quando ela foi Leila, em Lisboa, Portugal, mais ou menos em 1850, 1860, e é dessa encarnação que ela lembrava. O Charles era pai dela, na época não chamava Charles, e que era um aristocrata, usava cartola, bengala, era disso que ela lembrava da casa dela, que tinha uma escada, era uma casa muito grande, etc. Essa história, ela conta no livro Recordações da Mediunidade, que é um livro que também nós incentivamos essa leitura, que são muitos casos que, através da mediunidade, ela chegou a conhecer. Então, ela, nessa encarnação, ela era filha de aristocrata, ela se casa com aquele mesmo espírito que foi Henri, que foi aquele que tinha suicidado por causa dela, se casa com aquele mesmo espírito, tem filhos com ele, mas ela é de alta sociedade, ela os abandona, ela quer ser da alta sociedade, quer ficar nas rodas de alta sociedade, acaba os abandonando. Quando ela volta, fica sabendo que o marido e uma das filhas está morta. Então, ela faz um complexo de culpa e aí se suicida outra vez. E agora, não com influência de uma obsessão mais forte que a induziu, agora por puro complexo de culpa e por um ato que tinha
pelo um erro que tinha feito por tê-los abandonado. E então, abandonado levianamente, né? Não estou falando que alguém que se separa, etc., obviamente que não gera isso. Eu estou falando, no caso dela, ela fez um complexo de culpa muito grande, porque tinha abandonado mesmo, de forma traidora mesmo, né? A pessoa que promete coisas e depois vai embora, e ela faz um complexo de culpa, acaba se matando. E aí, o Charles, esse que foi pai dela nessa encarnação, né, entra tentando há muito tempo levá-la a enfrentar os próprios problemas. Tem uma passagem nesse livro que ele fala, muito emocionante, ele fala assim, por que você foi fazer isso? Né? Você foi postergar o nosso encontro mais uma vez. E aí ela vem nessa encarnação como Ivone, cheia de problemas, cheia de consequências, né, dessas vidas. E assim nós chegamos à conclusão que muitas vezes um suicídio não começa numa vida. Na verdade, são erros que a gente vai fazendo, e mesmo assim, quando a gente erra muito, ninguém está fadado ao suicídio, mas a lei de causa e efeito vem e nos devolve aquilo que nós fizemos. E aí, nós precisamos ter coragem para não fugir, né, daqueles desafios, daquelas consequências que a vida nos traz. Então, o livro que ela começa a escrever, né, que o Camilo Castelo Branco começa a escrever através dela, que é esse livro do qual nós estamos comentando hoje, né, que é o Memórias de um Suicida. Ele conta que ele fica cego quando isso a gente pode ver ao pesquisar a vida do escritor Camilo Castelo Branco. Ele, lá pelos 40, 50 anos, ele perde quase tudo que ele tem financeiramente, fica muito pobre, com muita dificuldade financeira, e fica cego por causa de uma doença. Então, aquele orgulho, né, de homem conhecido, que não quer ficar nas mãos de ninguém para cuidar dele, ele se suicida. Mas materialista que era, não entende e acha que não morreu. Ele dá um tiro no ouvido e continua se sentindo vivo, continua se sentindo cego, continua se sentindo vivo. Então ele acha que ele não morreu, deu errado o suicídio dele. Ele já estava morto, né, o corpo dele já estava morto, ele se sentia vivo. Então ele falava assim, nossa, deu errado o suicídio. Ele começa a perambular, não entende, fala com as pessoas, e aí começa toda a saga dele das consequências do suicídio. Ele vai contar de todo o processo que existe no plano espiritual de resgate, de amparo aos espíritos suicidas, encabeçados por Maria de Nazaré, né? A mãe dela, quando prometeu que a filha, se sobrevivesse, ela dedicaria a vida a Maria de Nazaré. Foi uma intuição que a mãe teve, porque é Maria que chefia esse trabalho no planeta Terra aos espíritos suicidas, né? Os espíritos que trabalham no resgate, no amparo dos suicidas, são chamados servos da Legião de Maria, né? O hospital para qual ele vai resgatado depois é o Hospital Maria de Nazaré, né? E ele fica muito tempo lá, até que vai se recuperando, muitos anos. Ele já está trabalhando no Hospital de Maria de Nazaré, e mais no fim do livro tem um capítulo todo onde ele vai mostrar a causa da cegueira dele lá no século XIX. Depois de muito tempo, ele vai fazer uma regressão de memória lá no plano espiritual, né? Veja, se no plano espiritual, a espiritualidade, o cara já está desencarnado, eles vão fazer uma regressão de memória só quando a gente está em condições de olhar para o passado e ver o que a gente fez. Imagina a gente, por curiosidade, fazer uma regressão de memória hoje aqui encarnado. Não é uma boa. Se Deus deu o esquecimento para nós das 8 encarnações, é porque isso é bom para nós. Não precisamos mexer nessa caixa. Para a gente saber quem a gente foi, né, das encarnações passadas, é só ver as nossas tendências hoje.
se eu tenho dificuldade numa área, se eu tenho tendências negativas em outra área, eu sei coisas que eu errei intuitivamente, eu não preciso ir lá mexer, né? Então, ele faz essa regressão de memória lá no plano espiritual, e aí ele vê por que ele teve que ficar cego lá no século XIX, né? Por que ele pediu aquela encarnação, e mesmo tendo pedido, não deu conta, né? E, obviamente, eu não vou contar o final do livro para vocês lerem, mas a consequência lógica é ele voltar, que o livro não vai abordar isso, mas a consequência lógica é a pessoa voltar e passar outra vez aquilo que ela não teve coragem de passar. Por quê? Quem manda fazer isso? A própria consciência. A nossa consciência, ninguém nos julga, não há ninguém que nos julgue no plano espiritual, que fale assim, olha, você precisa isso, aquilo, que você fez. Não, a nossa própria consciência nos julga e nós não conseguimos sentir paz enquanto nós não reharmonizamos aquilo que um dia a gente desarmonizou. Então, fica a dica para quem quiser ler esse livro. É um livro maravilhoso, realmente é um curso de doutrina espírita. É um livro que nos fala, sim, das consequências do suicídio. Sim, é um livro que nos fala. Mas é um livro que também nos fala, e talvez nos fale ainda mais, da misericórdia de Deus, de que não existe fim de estrada para ninguém. Todos recebemos nova chance, todos somos amados por Deus, pela espiritualidade amiga, daqueles que nos amaram em encarnações passadas, fazem parte da nossa família espiritual, estão trabalhando por todos nós e ninguém há que esteja desamparado, né? E, para a gente terminar, eu queria fazer um convite para vocês, porque quando nós estudamos a prece, a oração na doutrina espírita, nós vamos entender que a doutrina espírita nos explica que a prece é uma coisa viva, não é uma coisa que a gente tenta convencer Deus de alguma coisa, para Deus. Não, a prece é uma coisa viva, o pensamento é algo vivo, e quando eu oro por alguém, eu transmito fluidicamente bons fluidos, boas energias, luzes que consolam, que aliviam as pessoas. E, portanto, todos nós lembramos de alguém que tenha buscado no suicídio a solução para os seus problemas, e eu convido para você, agora, já que o Fernando vai fazer a prece final para nós, da nossa reunião, que a gente possa mentalizar por alguns momentos essa pessoa, enviando ela boas luzes e boas energias. Jesus nos abençoe. Que assim seja. A convite do Rony, então, vamos procurar um lugar bem confortável, na nossa cadeira, poltrona, cama, independente de onde a gente esteja, vamos lembrar de todos esses propósitos que Deus tem para nós, desse aprendizado, dessa evolução, que, como citado hoje, não, com certeza chegaremos lá. Não é opcional o nosso aprendizado, mas que a gente consiga enxergar de forma gratificante esse propósito que Deus tem para nós. Vamos agradecer pelo entendimento, pelo nosso início daquele degrauzinho de evolução. Vamos agradecer por termos em nossas vidas essa porta tão grande à evolução que é a doutrina espírita, mesmo que não consigamos ser
vigilantes o tempo todo, que consigamos ter em alguns momentos de lucidez o nosso verdadeiro porquê de estar encarnado, e que consigamos, sempre que formos fazer uma prece, sempre que formos tornar um momento mais íntimo para nós, que consigamos chegar e agradecer, entender o real propósito que temos, que consigamos pedir por aqueles que, em especial nesse mês, a gente lembra os irmãos que tiraram a vida de forma precoce, que os espíritos consigam fazer o socorro necessário, que consigam levar até eles esse entendimento, que consigam levar até eles o apoio, e que possamos, com boas vibrações, com boas energias, sem fazer julgamentos desnecessários, sempre, que possamos vibrar a favor para que eles possam ter uma nova oportunidade, para que nós, que talvez tenhamos cometido este erro, tenhamos cometido este ato, que nós não tornemos a praticá-lo, pois através da aceitação, acredito, que a gente consegue enfrentar, que a gente consegue aceitar, que a gente consegue absorver todos os propósitos, tudo que ocorre em nossa vida. Gostaria de pedir por todos aqueles que estão nos hospitais, doentes, do corpo físico, talvez da mente, por aqueles que trabalham também, auxiliando esses irmãos. Gostaria de pedir também por todos aqueles que estão em asilo, em casa de repouso, por aqueles irmãos que frequentam a paz, por aqueles irmãos que frequentam essas casas de recuperação, de dependência, pelos orfanatos, pelos presídios, tantos locais que precisam de luz e que merecem o nosso total apoio e que merecem amor, assim como todos nós. Gostaria de agradecer também por mais essa oportunidade que tivemos de estarmos reunidos aqui em nome do nosso Mestre Criador. Agradecer por Jesus, nosso querido irmão e mestre maior. Agradecer por toda essa oportunidade que tivemos e que ainda vamos ter, se Deus quiser. Que o Senhor, que a espiritualidade, olhe por nós para todos sempre. E que assim seja. Rony, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço em nome de toda a casa aqui, essa leitura, suas palavras momento tão prazeroso que você trouxe para a gente aqui hoje. Eu tenho certeza que todo mundo gostou, que todo mundo refletiu assim como a gente, né? Esse tema, ele é muito
ele é muito convidativo, né? A gente pensar o que leva e entender que, né? Eu acredito que muita gente desconhecia de que nem sempre começa nessa vida, nem sempre começa nessa encarnação, que tem um porquê por trás disso, né? E eu deixo de coração mesmo, viu, meu amigo? Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, viu? Sempre que a gente tem essa alegria de estar aí com você. Espero que você possa estar com a gente de novo aí em breve, tá bom? Fica com Deus, gente. Obrigado. Até logo, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite a todos.